E aí galera, hoje teremos o episódio 5 de Deku com os poderes do Thor. Queria pedir para vocês compartilharem o vídeo, porque o YouTube às vezes ele recomenda então é só isso, deixa o like para ganhar uma waifu enroladinha no plástico bolha e se inscreva. Fiquem com a teoria. O segundo dia da UA foi muito menos nervoso. A sala de aula passou sem ameaças de expulsão e as aulas mais normais como matemática, ciências, etc. eram como aulas que você teria em qualquer escola. Em suma, se não fosse pelo fato de que todos os professores eram pró-heróis, então seria difícil dizer que era uma escola de heróis. Isso era verdade até o herói heróico 101, a última classe do dia. Começou como Almighty anunciou em sua voz em expansão: eu estou entrando pela porta como um professor normal. Apesar de seu anúncio, ele não estava, de fato, entrando na sala como uma pessoa normal. Ele meio que desajeitadamente lateral entrou na sala, já que a porta era muito pequena para ele entrar enquanto posava, vestindo sua fantasia de idade prateada. A capa invento inexistente realmente superou tudo. Quando a classe explodiu em excitação, Almighty tirou uma placa de sua mesa que dizia: julgamento de batalha. Hoje vamos para o campo de treinamento Gama para ter nossa aula. Mas primeiro, todos vocês precisam olhar para o papel de heróis. Todos poderia gritar enquanto trazia um controle remoto com um fluorescer e pressioná-lo. Isso abriu um painel ao longo da parede e 19 recipientes rotulados saíram. Vista-se e encontre em Gama. Os alunos da classe 1 acorreram para pegar suas fantasias e foram rapidamente para os vestiários. Os alunos entusiasmados estavam focados em pegar seus novos trajes e testá-los. Depois de quase nenhum tempo em todos os jovens heróis, agora vestidos o papel, fizeram seu caminho para o campo de treinamento Gama. Gama sendo o campo de treinamento mais próximo de seu prédio de sala de aula, significava que a viagem era apenas uma curta caminhada descendo as escadas até o térreo e uma viagem através de um túnel de concreto. Esperando os alunos no fim do túnel foi tudo poderoso. Eles dizem, as roupas fazem o herói e você é a prova. Tudo pode exclamar, como ele olhou os trajes de seus alunos. Ele já poderia dizer que alguns dos desenhos não duravam o ano letivo, seja porque era muito impraticável ou limitava o uso peculiar do aluno, como foi o caso do traje de Todoroki. Vocês todos parecem bons heróis. Os alunos da classe 1 finalmente tiveram tempo para olhar os trajes de todos os outros, que eles tinham ignorado principalmente em sua excitação anterior. Uma dessas alunas foi Mina, que se limitou a Izuku para mostrar seu incrível figurino e dar uma olhada melhor no dele. Seu traje consistia em um colete de colarinho de pele sobre um bodysuit roxo e turquesa, suas botas tinham buracos ao longo das laterais e inferior para permitir que seu ácido saísse, e ela tinha óculos brancos elegantes para proteger seus olhos. Mina atravessou os outros alunos entre ela e Izuku com facilidade praticada, mas parou quando viu o traje de Izuku. Ele usava um peitoral de aço com 3 peças circulares correndo por cada lado do peito. Sob a armadura ele usava um macacão verde de corpo inteiro com um capuz mascarado que vinha com orelhas de coelho. E um sorriso gigante pintado na máscara. Então, com a capa vermelha e tênis vermelhos, a coisa toda parecia que foi jogado junto no último minuto. Ei, Midori. O que você acha do meu terno? Mina perguntou como ela se recompôs e caminhou até sua amiga. Oi Ashido. Eu realmente gosto da sua fantasia, tem uma vibe de festa retrô indo para ele, o que combina com você. Izuku disse, orgulhoso por só ter gaguejado um pouco. Isso é o que eu estava indo para. Uma espécie de alienígena encontra rave retrô. E quanto a você? Eu gosto da armadura pelo caminho. Mina respondeu feliz, pulando um pouco enquanto ela falava. Bem, eu estava originalmente indo com um tema viking e totalmente blindado, mas minha mãe fez um macacão e eu quero mostrar isso. Não me sentiria bem em não usar o sentido que ela mesma fez isso. Izuku disse, coçando a parte de trás da cabeça em leve constrangimento. Isso é totalmente doce. Mina exclamou. Antes que ela pudesse continuar falando, Almighty começou a chamar a atenção de todos. Tudo bem, vocês zigotes, lição de hoje é uma trilha de batalha simulada.
Tudo começou apenas para ser cortado por uma enxurrada de perguntas. Ele começou a ficar sobrecarregado, então ele pegou sua folha de trapaça. Tudo bem, um de cada vez. Minha peculiaridade não é super audição. Agora, como eu estava dizendo, as batalhas de hoje serão realizadas em portas. As estatísticas mostrarão que a maioria dos vilões, especialmente vilões inteligentes, cometem a maioria de seus crimes dentro de casa. Assim, você será emparelhado com outro aluno aleatoriamente e designado o papel de herói ou vilão. Os vilões têm uma bomba dentro do prédio, eles devem protegê-la dos heróis por 15 minutos ou capturar ambos os heróis. Enquanto os heróis devem se infiltrar no covil do vilão e tocar na bomba ou capturar os vilões. Tudo poderia explicado, lendo palavra por palavra fora de sua folha de trapaça. Por que seleção aleatória? Certamente uma escola tão prestigiada como a UA pode usar uma melhor forma de seleção. Frida perguntou, com a mão levantada enquanto falava. Bem, no campo você não pode ter certeza com quem você acaba trabalhando. Então a capacidade de adaptação é importante, provavelmente é por isso que é aleatória. Izuku respondeu antes que Almimit pudesse. Está correto. Este é tanto um teste de seu trabalho em equipe e adaptabilidade como é um teste de combate. Agora, se não houver mais perguntas, vamos selecionar as equipes. Tudo que Migit disse. Ele tirou uma placa eletrônica de algum lugar, embora nenhum dos alunos sabia. A diretoria se iluminou e depois listou as equipes. Heróis. Izuku Midoriya e Minashido vs vilões. Mashira Ojiro e Rikido Sato heróis. Aoyama e Uga Yantasero vs vilões. Tsuyu Azu e Toru Hagakure heróis. Koji Koda e Shouto Todoroki vs vilões. Oshaku Yaraka e Katsuki Bakugou heróis. Tenya Ida e Fumikaze Tokoyami vs vilões. Momo e Aorozu heróis. Eijiro Kirishima e Kyokajiro vs vilões. Denki Kaminari e Meso Shoji. Aqui estão as listas para seus jogos. Vamos na ordem que o conselho como atribuído. Tudo pode dizer como os nomes apareceram. Espere, como é justo que Aorozu tenha que lutar sozinho. Certamente isso é impróprio de um instituto de prestígio como a UA. Perguntei a Ida, tendo visto seu nome como seu oponente. Sim, esta lição foi projetada para uma classe de 20. Mas agora serve como outra lição. Almigit disse primeiro soando infeliz, em seguida, ligando um centavo para o seu habitual sobre o eu superior. Como heróis, às vezes as chances são empilhadas contra nós. Às vezes as coisas parecem impossíveis, mas é quando o espírito do heroísmo é verdadeiramente mais brilhante. Sim, isso é super viril. Gritou Kirishima da multidão de estudantes. Ele virou-se para Aorozu, que era internamente preocupante, e com um sorriso animado gritou, desafiando as probabilidades. É super viril Aorozu. Estou torcendo por você. Momo ficou atordoado por um momento. Socializando não era seu ponto forte. Kirishima era muito intenso. Obrigado por seu apoio. Ela conseguiu dizer. Certo, agora vamos começar a primeira batalha em andamento. Equipe de heróis faça o seu caminho para a área de espera marcada. E equipe de vilão cabeça para o edifício rotulado A. Você tem 10 minutos para obter configuração antes que o time herói começa. Todos os outros me seguem até a sala de observação. Tudo poderia disse, mais uma vez chamando a atenção de todos de volta para ele. Uma vez na área de espera, que era feita de concreto, os dois alunos da equipe Aero sentaram-se nos bancos de espera de concreto enquanto o cronizador contava a partir de 10 minutos. Era a única coisa não concreta na sala e estava pendurada na parede, não fora dela. O que levantou a questão, Cementos fez toda a construção para a UA. Como eles se viraram antes dele, eles eram mais rigorosos em como os testes foram. Cementos tinha que refazer grandes cidades falsas todos os dias. O Midori? Você lá? Mina perguntou, sacudindo o ombro de Izuku, o que o fez pular. Eu estava murmurando. Izuku pergunta, recebendo um aceno em resposta. Desculpe, às vezes isso acontece sem que eu perceba. Não é problema, cara. Mina tranquilizou com um sorriso e um polegar para cima. Então você tem algum plano para este teste?
Porque eu não sou muito de um planejador. O direito. Planeje. Bem, eu acho que primeiro as coisas primeiro o que sabemos sobre suas peculiaridades e peculiaridades um do outro. Izuku disse quando ele entrou em uma pose de pensamento. Ojiro é simples, ele tem uma cauda. É versátil, mas não tanto em um prédio apertado. A peculiaridade de Sato é um melhorador de força, não sei se são limites, mas ele será um problema. Já que eles não podem lutar ao alcance, sua melhor aposta é se esconder ou emboscar. E emboscar é arriscado, então é mais provável que eles fiquem na bomba e esperem até encontrá-los para lutar. Certo, isso faz sentido. Então nos concentramos em encontrar a bomba e depois sobressoá-los uma vez que o façamos. Você é Kirk basicamente é dominado e o meu vai incapacitar e distrair facilmente o suficiente. Mina concluiu. Sim, embora a verdadeira questão é se começamos do telhado ou do chão. Eles me viram voar para que eles possam ir baixo para evitar ser encontrados cedo. Izuku disse com uma carranca. Não, eles vão para o andar do meio. Provavelmente em uma das salas centrais também. Ojiro parece esse tipo de cara, sabe? Mina disse enquanto balançava a cabeça junto com ela mesma, dedo no queixo em pensamento. E Sato provavelmente iria com o que Ojiro disse, já que duvido que ele seja um grande planejador também. Isso faz muito sentido. Então vamos para o telhado, procurando para baixo. Então juntos vamos empurrar através de qualquer defesa que eles possam. Terça-feira eu posso lutar com Sato e você pode empurrar através de Ojiro para chegar ao objetivo. Isso soa bem. Izuku perguntou, movendo Mjolnir na frente dele para agarrá-lo com as duas mãos. Sim. Parece um plano. Meu ácido deve manter Ojiro à distância para que ele não possa usar sua cauda. Mina concordou. Então, vendo como temos algum tempo sobrando. Qual é o seu Kirk, se você não se importa de mim perguntar? Oh, claro que não é problema. Izuku disse devagar. Ele sabia que as pessoas perguntariam e tinha sido de duas mentes sobre o que dizer, mas eventualmente ele se estabeleceu sobre a verdade. Então a coisa é que eu sou realmente Kirkless. Bru, eu vi você demolindo um robô gigante sem esforço. Não há nenhuma maneira que você é Kirkless. Mina disse com um movimento exagerado de explosão na palavra demolição. Sim, na verdade é um martelo. Izuku explicou, levantando o Mjolnir para enfrentar a altura. Se você pode levantá-lo, ele lhe concede os poderes de Thor, deus do trovão, que era aparentemente real e, na verdade, um alienígena do planeta Asgard. Ok, eu gosto. História maluca com alienígenas. Poderíamos ser totalmente uma equipe ou algo assim porque eu também queria ter um tema alienígena também. Mina disse animadamente, levando Izuku a rir um pouco de como ela saltou em seu assento. Eu sou sério, embora totalmente Kirkless, articulação do dedo do e tudo. Encontrei Mjolnir, o martelo, enquanto limpava a praia de Dagoba. Eu queria ser um herói mesmo que eu não tivesse uma Kirk, então eu treinei catando lixo. Depois que eu consegui Mjolnir a limpeza, tornou-se muito mais fácil. Izuku explicou, não se ofendeu que ela não acreditou nele, já que a história era bastante inacreditável. Ok, digamos que eu acredito que você encontrou um martelo alienígena que lhe deu os poderes de um deus. Que poderes isso incluem, porque eu ainda não tenho ideia do que você pode fazer exatamente. Mina disse, soando apenas um pouco descrente. Eu sei que parece loucura, eu ainda não acredito que às vezes para ser honesto. Mas vamos ver os poderes que Mjolnir concede. Incluem invulnerabilidade, super força, controle sobre o tempo, voo, e a energia para gerar raios, para criar barreiras, e falar todas as línguas. Há mais, mas esses são os mais versáteis. Izuku disse, tendo mentalmente ultrapassado a lista de poderes em sua cabeça. Que diabos? Você é louco dominado. Mina gritou, não com raiva, mas mais em choque. E você disse que um martelo mágico lhe deu tudo isso. Izuku acenou com a cabeça. Caramba, você deve ser a pessoa mais sortuda de todas. Ela parecia se acalmar depois de sua explosão e sentou-se de volta enquanto balançava a cabeça. Por um momento, ela estava quieta e um silêncio estranho encheu a sala.
De repente, Mina falou com provocações acesas à sua voz. Você sabe que você quase uma soa como um personagem de anime. Com essa história de fundo você definitivamente seria o protagonista. Izuku bufou antes de responder. Sim, acho que você está certo. Mas enquanto não houver vilões saindo das madeiras ou rivais aleatórios com histórias trágicas, acho que estou segura. Talvez você seja meu rival. Mina sugeriu animadamente. Você tem uma história um tanto trágica, sendo Kirkles, e você está começando muito mais forte. Temos até o tema alienígena para baixo. Ela estava mais uma vez fora de seu assento pulando ao redor. Ou talvez eu seja o personagem principal e você é meu interesse amoroso. E eu vou ter que salvá-lo em algum momento como uma donzela e nós vamos descobrir que você é a realeza alienígena. Posso garantir que sou humano. Sinto muito por estourar essa bolha. Izuku disse com uma risada nervosa e um blush leve em suas bochechas. De repente, ele estava muito consciente de que estava falando com uma garota, algo que ele não tinha muita experiência em fazer. Equipe Herói, você pode entrar no prédio. Blared Almigit, voz dos alto-falantes. Os dois heróis saltaram no lembrete de que eles estavam lá para um teste. Os dois mexidos em direção à porta de concreto. A área de espera era do outro lado da estrada de concreto de local de testes. O prédio em que o teste ocorreu era um prédio de 5 andares de altura feito inteiramente de concreto. Tinha 4 janelas em cada andar, todas espaçadas uniformemente. No geral, era um prédio de aparência de escritório sem graça. Tudo bem, para o telhado primeiro. Izuku disse, principalmente para si mesmo. Voltando-se para Mina, ele pensou por um momento antes de dizer: como você quer chegar ao telhado? Eu posso carregá-lo ou jogar uma corda, ou você poderia possivelmente derreter mãos e subir. A última parte foi dita em meio murmúrio quando ele começou a pensar no que sua Kirk poderia fazer. HM, eu vou deixar você me carregar hora do martelo. Mina disse depois de um momento de pensamento. Isso não foi tão criativo quanto você pensa que foi. Izuku apagou, tentando ignorar o sentimento de Mina pressionando contra seu lado. De modo algum ele estava distraído com as coisas pressionadas contra o seu lado, não é de todo. Ele também não estava vermelho de beterraba, pois deixou um Jounir arrastá-lo e Mina para o ar. A viagem ao telhado do prédio foi de apenas alguns segundos, mas Izuku levou mais tempo para se estabilizar no ar e decepcionar Mina. Seu lugar pairou falhou quando ele mesmo tentou pousar no chão, resultando em sua queda em sua bunda, para a diversão de seu ex-passageiro. Eu realmente preciso trabalhar em voo. Izuku murmurou. Com Mina ainda rindo dele, Izuku caminhou até uma porta, surpreendentemente feita de aço, que presumivelmente levou a uma das escadas do prédio. Com um empurrão causal, Izuku quebrou as dobradiças da moldura e lançou a porta escada abaixo. Com um murmúrio de op de Mina, a dupla desceu as escadas e foi para o 5º andar. Cuidadosamente, os dois procuraram no chão o objetivo, apenas para encontrar quartos vazios. Enquanto vasculhavam o 4º andar, Izuku e Mina notaram que estava o mesmo que o 5º, então mesmo que a bomba não estivesse lá, eles agora tinham uma ideia de como o prédio se parecia. Até agora parecia que os andares podiam ser introduzidos através de 2 escadas, uma no canto nordeste e outra no canto sudoeste. Vindo do canto sudoeste, como Izuku e Mina fizeram, mostrou um longo corredor com 4 janelas espaçadas uniformemente ao longo de um lado, enquanto o outro lado tinha 4 portas. Entre a segunda e a terceira porta havia um caminho que levava ao salão norte, que era idêntico ao sul. Os quartos eram todos espaçosos e vazios, porém, por alguma razão, cada um tinha 4 pilares de apoio. No 3º andar a previsão de Mina foi provada correta. Uma das portas estava trancada indicando que a equipe de vilão estava lá. Em vez de arrombar a porta, como seria de esperar, eles foram ao outro corredor e entraram na sala atrás do trancado. Lá eles pararam por um segundo para planejar. Devo quebrar o corredor ou você quer derretê-lo? Izuku perguntou. Esmague, cara. Mina respondeu calmamente, mas com entusiasmo. Com uma risada Izuku assinou com a cabeça.
Agarrando o aperto em Mjolnir, Izuku balançou o martelo na parede, o concreto dando lugar à arma divina como papelão molhado. Gritos de alarme vieram da sala agora aberta quando a equipe de vilões pulou de volta da parede destruída, felizmente conseguindo evitar quaisquer grandes pedaços de concreto enviados que tinham sido enviados voando. Bata, bata. Vocês pedem serviço de quarto? Mina gritou sobre o som de rubro caindo. Assim que ela gritou que ela cobrou a bomba no canto apenas para ser interceptada por Ojiro, que já estava recuperado de sua surpresa. Esquivando-se de um golpe de sua cauda pela pele de seus dentes, Mina retaliou lançando um globo de ácido fraco no rosto de Ojiro. Ele também conseguiu evitar o ataque e a luta continuou. Izuku passou por cima dos escombros a tempo de ver Sato tirar um pacote de algo que ele então comeu, o que fez com que o adolescente volumoso aumentasse ainda mais. Com um rugido, Sato cobrou Izuku. Izuku levantou os dois braços, Mjolnir ainda à sua direita, e agarrou o Sato pelos ombros. No momento em que Izuku fez contato com Sato, o garoto maior parou de esfriar. Sato não conseguiu tirar a surpresa do rosto, mas rapidamente a transformou em uma carranca quando começou a barrá-la na cabeça e no tronco de Izuku com socos com força total. Foi a vez de Izuku se surpreender quando Sato embalou bastante o soco, não o suficiente para realmente machucar Izuku, mas Izuku poderia levar golpes de All-Might, de modo que era esperado. Cansando-se de levar um soco, Izuku levantou o braço esquerdo e bateu no ombro de Sato. O golpe derrubou o garoto maior de barriga para baixo, e antes que ele pudesse levantar de volta, Izuku colocou Mjolnir em suas costas. Com Sato efetivamente preso, Izuku levou tempo para verificar a luta de Mina. Com Mina no início da luta, Mina observou Ojiro como ele fez o mesmo com ela. Ele estava entre ela e a bomba e aparentemente tinha reflexos bons o suficiente para desviar do ácido dela. Também sua cauda quebrou o chão de modo que era algo para se preocupar também. Ojiro de repente cobrou atravessar os 8 pés entre ele e Mina quase instantaneamente, usando sua cauda como uma tábua de mola. Mina reagiu quase tão rápido, obrigado Dance Dance Revolution pelo rápido tempo de reação, jogando 2 linhas verticais e ácido no garoto de carga. Movendo-se muito rápido para desviar Ojiro, empurrou através do ataque, segurando seus braços para proteger seu rosto. Ele deu um golpe girando com a cauda, que derrubou Mina de volta a vários metros para compensar isso embora. Mina definitivamente ia ter contusões, por isso, seriamente quão poderosa é essa cauda. Felizmente seu ataque também bateu e Ojiro tinha 2 linhas visíveis de queimaduras vermelhas furiosas. O ácido de Mina poderia ser feito para comer através de praticamente qualquer coisa, mas este era um teste e Ojiro era um colega de classe, então ir completo Xenomorfo não era realmente uma opção, infelizmente. Eu nunca consigo ir Xenomorfo completo. Mina lamentou a si mesma quando ela jogou mais ácido em Ojiro enquanto deslizava pelo chão em seu ácido. Com Ojiro tendo que constantemente evitar globes de ácido, ele foi incapaz de atacar quantas vezes ele gostaria. Cada vez que ele atacava, ele era atingido por uma queimadura de sol instantânea por seus problemas. Seria realmente desanimador, mas ele podia dizer que seus ataques estavam começando a desgastar Mina. Cada barragem de ácido tinha mais tempo no meio do que o último. Então, de repente, Mina sorriu e Ojiro teve um mau pressentimento. Ah! Você já está morto! Mina gritou enquanto aumentava a quantidade de ácido que seu pé estava produzindo e pisou no chão. O ácido comeu pelo chão facilmente e de repente um círculo áspero do chão cedeu, um círculo em que Ojiro estava. Ojiro teve tempo de dizer uma coisa antes de cair. O quê? Ele não tinha certeza se isso era uma referência a alguma coisa. Sua reação tinha Mina no chão rindo embora. Izuku e Sato, que foi solto depois de serem capturados com fita de captura e eliminados, viram Mina cair no chão em partes iguais, riso e exaustão com alguma diversão. Antes que eles pudessem comentar sobre a luta, a voz de All-Might gritou mais uma vez dos alto-falantes. Os vilões não são mais capazes de continuar.